À sexta-feira temos a habitual presença de Tomás Vieira Mário. Ora bem, vamos olhar para dois grandes temas que dominam o país, mas há um ponto prévio, Tomás, que está ligado com os critérios de eleição das figuras do ano, critérios estes levados a cabo pela imprensa. Para si, o que é que estará, ou que modalidades, que critérios é que devem ser obedecidos para eleger ou indicar uma figura do ano? Boa noite, Gersilde. Realmente é uma prática muito comum, sobretudo nos países anglófonos, que os órgãos de comunicação social, no fim do ano, escolham figuras do ano, nos critérios que eles estabeleçam. Nós também, em Moçambique, já começamos a seguir um pouco esta prática em que órgãos de comunicação social escolhem figuras do ano, com base em critérios que eles vão saber. Por vezes fica um pouco complicado perceber quais são os critérios que se usam para este tipo de escolhas. De qualquer forma, é sempre uma escolha. Mas geralmente escolhem-se figuras que estão num campo público, no campo da cultura, no campo da educação, no campo do desporto. Ainda há pouco tempo houve a bola de ouro para o Messi na área do futebol mundial. Há um fenómeno em Moçambique que chama a minha atenção. É que há órgãos que escolhem como figura do ano o Presidente da República. Ora, a figura do ano é uma escolha. É uma escolha, portanto, entre diferentes possibilidades. E a pergunta que logo se coloca é: se um órgão de informação escolhe o chefe do Estado como figura do ano, escolheu-o em comparação com quem? Quem é, no quadro político moçambicano, que pode ficar ao lado do Presidente da República e com ele concorrer para a figura do ano? Porque é uma escolha. Nesse processo todo, ombreou com quem? Sim, com quem? Okay. Qual é o critério? Então, me parece um pouco problemático quando se faz este tipo de opções. Sobretudo porque, bom, o Presidente da República é figura única. É o único órgão de soberania singular, individual. Entre os outros órgãos, como é o Parlamento, como é o Conselho Constitucional, ele é um órgão. O Presidente da República é um órgão. É chefe do Estado, é chefe do governo, comandante das Forças Armadas. Portanto, são qualificações, competências e posto único, que não é comparável com mais ninguém. Portanto, não se pode colocar a hipótese que ele ganhou na nossa redação, escolheram a ele, comparando-o com quem? E depois pode ser ainda mais problemático quando depois, no ano seguinte, não escolhem a ele. Por que não escolheram a ele no ano seguinte? Sobretudo, fica complicado quando escolhem um ministro do mesmo governo do presidente. O que quer dizer isso em termos políticos? Quer dizer que há uma crítica ao presidente, que desta vez não foi ele o eleito, figura do ano, no nosso órgão de informação. Em termos objetivos. Ou se elegemos o governador provincial, do mesmo governo deste presidente, que este ano não é a figura do ano da nosso órgão de informação. Então eu penso que este tipo de escolhas são muito problemáticas, porque não têm fundamento e podem criar embaraços quando você, no ano seguinte, não o elege a ele. Porque fica a pergunta: por que não elegeu a ele este ano? O que lhe faltou? Quais foram os elementos que fizeram com que ele perdesse o posto? Perdesse o posto que você lhe deu no ano passado. Sim. Tudo isso quer dizer o seguinte: quer dizer que o chefe do Estado, pela sua solenidade, pela sua singularidade, pela sua posição única no quadro político nacional, não é comparável a ninguém. E, portanto, eu defendo em tese que o Presidente da República, de forma abstrata, não o indivíduo, mas o posto, deve, na imprensa, ser mantido longe
do alcance dos debates redatoriais para a figura do ano. Deve ser preservado, deve ser colocado acima das discussões quase de rifa e totoloto que se faz na redação para escolher a figura do ano, sob o risco de acabar até por ficar banalizado esse posto. Porque, repito, é um posto incomparável, não tem comparação com ninguém, mas é um posto único. E, portanto, quando no ano seguinte você não o elege, fica complicado explicar por que não elegeu no ano seguinte. Ou seja, será que este órgão de informação, desta vez, avaliou negativamente o do Estado? Tem essa capacidade de fazer isso? Isso não será muita ousadia demais? Então, eu acho que é um debate que os meios devem desenvolver para pensar duas vezes se é uma escolha correta colocar o chefe do Estado comparando não sei com quem, para depois dizer que este ano é ele a figura do nosso órgão de informação. Acho isso muito problemático e deve ser bem repensado. Tomás, vamos olhar para o nosso primeiro ponto. Vamos falar de alguém que chegou, assumiu a liderança do Banco de Moçambique, mas pela sua irreverência, sua frontalidade, destacou-se, diga-se, primeiro ao anunciar o corte de algumas gorduras que estavam até a criar peso na despesa do Banco de Moçambique. E esta semana Rogério Zandamela surge a mandar recados até para o interior do Banco de Moçambique, a dizer que precisa-se combater o nepotismo. Quer comentar sobre estas declarações? Pareceu realmente uma daquelas intervenções raras pela sua contundência, uma linguagem muito direta, sem subterfúgios, a dizer que devemos combater o nepotismo. Se o disse, é porque existe no banco, ou existiu no Banco Central, senão não o mencionava. Ninguém menciona um problema que não existe. Então, se existe no Banco Central, como é evidente que existe, é sério. Porque é o banco emissor, é o banco regulador, porque tem esses poderes de regulação também, e, portanto, é uma instância de maior respeitabilidade e que se espera competência técnica ao mais alto nível, a qual pode ser ferida se interferir em critérios de admissão não objetivos, isto é, não por via de meritocracia. E isso me parece muito grave, porque, pelo tom que disse o Dr. Zandamela, porque existe naquela instituição ou existiu nepotismo, isto é, admissão de técnicos ou funcionários em função do grau de parentesco. Isto é um risco muito grande, porque aí não há eficiência, porque aí não há monitoria, porque se alguém foi admitido por um critério que não seja técnico nem de competência, não será monitorado, porque não é esse critério pelo qual ele entrou. E se ele não desempenhar as funções como se espera, não será tirado dali, porque não foi por competência que entrou, foi por outras razões. Então, é um risco muito grande de ineficácia, ineficiência e de corrupção nas instituições públicas. E disse o Dr. Zandamela que, a partir de agora, nenhum gestor, a partir do posto de diretor, pode ter um familiar até ao 5º grau. Isto é um marco muito forte e muito objetivo, portanto não é algo que alguém vai ter dúvida sobre se este ou não, é até o 5º grau, isto é, o 1º grau é o filho, o 2º grau há de ser o irmão, o 3º grau há de ser o sobrinho, o primo, por aí fora. E, portanto, a partir do diretor para cima, ninguém pode ter no banco alguém que tenha laços parentescos até o 5º grau. É um critério muito objetivo, muito claro. Tomara eu, se todas as instituições do nosso país tivessem esses critérios muito claros, objetivos de admissão de pessoal, sobretudo para evitar admissões baseadas em laços de sangue ou de família. Porque, além disso, sabe-se que é muito complicado hoje em dia estar na função pública por causa de cobranças que se fazem até a candidatos. Tenho um estudante que contou um caso na turma que emocionou toda a gente. Ele concorreu para um posto numa instituição pública, é um posto muito complicado, muito concorrido, sofreu 2, 3 escadas até chegar ao ponto final, entrevista final para os gestores séniores desta instituição, que disseram, olha, você está de parabéns,
conseguiu este posto, não é muito fácil, como sabe, vieram aqui mais de 100 pessoas, você foi que ganhou o posto. E, portanto, está de parabéns. Vem assinar o contrato daqui a uma semana. Mas não se esqueça de que tem que trazer uma gratificação. A equipa que o entrevistou. Ele disse que ouviu e achou que era uma piada na banca dos entrevistadores. E quando saiu da sala, um dos membros do júri o acompanhou pelo corredor e disse: olha, o que foi dito é muito sério. O senhor prepara pelo menos 200 mil meticais para o contrato sair. Ele diz que achou que não é brincadeira, que não, é sério. Você reúne a sua família, irmãos, primos, todos contribuam a esse dinheiro, senão não há contrato. Imagina o ponto em que as coisas se encontram. Agora, se a isso se junta nepotismo, onde é que está a competência, onde é que está a eficiência? Então, acho que é um ponto muito importante este que traz o Dr. Zandamela para o Banco de Moçambique. Oxalá contamine outras instituições como um modelo, um critério objetivo de admissão de pessoal, para que, de facto, a meritocracia, de tanto se fala, se concretize, não fica só uma palavra politicamente correta e bonita dizer meritocracia, quando, afinal, em termos concretos, não há critérios objetivos de admissão de pessoal nas funções públicas, como é o caso do Banco Central. Então, acho que é um discurso muito contundente, que mostra que este fenômeno existe no Banco de Moçambique e que o gestor sênior identificou e criou mecanismos de o corrigir, ou será o corrige. Olhando para o percurso de Rogério Zandamela, as medidas tomadas no Banco de Moçambique e a postura do governador do Banco de Moçambique, sente que isto terá gerado alguma divergência no seio do... É natural que sim. Eu acho que ele tem uma vantagem muito grande, que é que ele não é orgânico do banco. Isto é, não foi criado pelo banco. Sim. Não nasceu lá no banco. Portanto, não tem compromissos históricos com ninguém. No nosso caso, no nosso Estado, esta é uma questão muito central, porque há compromissos históricos. Os funcionários vão subindo na carreira dentro da instituição. Sim. E, portanto, vão criando um complexo de compromissos ao longo da sua carreira, dos quais dificilmente se podem desfazer ao longo do curso. Ele não, ele veio, digamos, do nada, não tem compromisso com a instituição nem com quem lá está. Portanto, tem as mãos limpas para abrir de forma objetiva o processo, analisar sem pensar em ferir algum compromisso histórico que teve com este ou com aquele, que é o caso quando as estruturas são desta gerontocracia de gerações que vão crescendo nas instituições e vão admitindo pessoas da sua família ou dos seus laços familiares ou de algum modo laços de compadrio que os manieta na decisão final, porque ficam sem espaço, ficam sem força moral para dizer: meu sobrinho, você não está competente, vou demiti-lo. Ele vem de fora, isso penso que lhe dá um pouco mais de espaço, um pouco mais de fôlego para decidir de forma livre e sem receio de algum compromisso que possa desfazer ou ferir algum acordo, ainda que fosse tácito, que tivesse havido ao longo da sua carreira. E é esta uma das vantagens da alternância governativa, ou seja, a possibilidade de você entrar num posto onde você tem mãos limpas, e você entra, olha para a eficiência de forma objetiva e sem compromissos com ninguém, não é? Isso é que é uma vantagem muito importante, porque só assim dá espaço para romper com alguns laços que não se rompem a brincar. Tomás, vamos virar de página, vamos olhar para os ataques em Cabo Delgado. Semana passada já havíamos abordado este tema, mas é um assunto incontornável, até porque os ataques, os cenários, ou os casos de ataques crescem nos distritos de Cabo Delgado. E muito esta semana houve uma série de ataques, mas um elemento não menos importante aqui é a falta de confiança que está a ser gerada parte da população para com as forças de defesa e segurança, De facto, a situação em Cabo Delgado não nos pode passar despercebida, porque a tendência das notícias
não é de melhoria da situação. Pelo contrário, ainda hoje chegam notícias de um ataque muito forte, aparentemente, no troço entre Macomia e Moçambique da Praia, sim, que provocou paralisação de muitos carros na vila de Macomia, ali no entrocamento. É um mau sinal preocupante. E este dado que menciona o Geocildo chamou a atenção pública. Por quê? Porque aparentemente a população da aldeia de Chitunda e Namakanda, em Moedumbe, terá se revoltado contra elementos do exército governamental. Isto é muito sério. Ou seja, numa situação de conflito, o natural é que a população, quando vê chegar os militares, os acolham, sintam conforto e segurança e fiquem mais tranquilos em como tem a proteção do Estado. Sim. Quando não acontece isso, a população se revolta contra aqueles que seriam o seu protetor, algo deve ser bem visto com muita atenção. Porque a história que se conta é que a população desta aldeia teria notado a presença de suspeitos nas redondezas e alertou as forças presentes em como há suspeitos que poderão atacar a aldeia proximamente, e as forças não terão feito nada, pelo menos é que se conta, ter-se-ão mantido inertes e inamovíveis perante os alertas. Quando a população então se revoltou e disse, então se estão aqui, não vão fazer a operação, nós os dispensamos, podemos nos defender por nós próprios. O que ficou ainda mais grave é que, quando essas forças armadas tiveram esta situação de desacato com a comunidade, na madrugada seguinte houve ataque naquela aldeia. Então ficou no povo a dúvida. O ataque terá sido feito por aquelas pessoas que eles já suspeitavam, ou são as forças armadas que se vieram vingar por terem sido desobedecidas. Um clima desses é um clima mau. É um clima sensível e, portanto, deve ser abordado de forma bastante corajosa, sob o risco de, no fim do dia, haver confusão entre quem que defende a população, quem que ataca a população perder confiança no exército. Isso seria o pior. E Cabo Delgado, sabe-se, é uma província historicamente sensível, porque lá o Correio Nacional, a população de Moedumbe tem memória militar muito forte, não é de há muito tempo, e portanto a relação que ela deve ter com o exército é uma relação de conhecimento profundo e pode estar muito atenta à conduta das Forças Armadas naquela zona. Bom, esta informação que vai chegando, confirma-se ou não, mas é preocupante que haja indícios de alguma revolta popular contra o exército, que devia ser bem acolhido e, pelo contrário, e bem apoiado quando houver insurgências. O apelo que faz o Presidente da República sempre que vai a Cabo Delgado é que a população colabore, que denuncie qualquer sinal de suspeita. Ora, se a denúncia é feita e aparentemente não há resposta eficaz das Forças Armadas, a população perde confiança de denunciar, porque pode pensar que não vale a pena. E isso pode criar uma situação muito mais complicada quando se quebra esta confiança do povo com o exército. Então, são histórias que se vão multiplicando no dia a dia e dão uma imagem de uma situação que realmente é preocupante e não se pode mais passar por cima dela sem a mencionar. E fala-se já de populações que estão a deixar as suas aldeias em grandes números para longe, fugindo dos ataques, e portanto é uma situação já de alguma emergência social nas zonas onde há estes ataques. Então é um conflito realmente que está a colocar o país perplexo, porque é um conflito que até agora não tem rosto, não tem donos, parece uma guerra por procuração, em que há enviados de alguém que vão atacar, mas esse alguém não se identifica, nem diz o que pretende. Então é um ambiente de facto muito vulnerável e volátil. Quando começa a haver meios de transporte e autocarros que se concentram em Macomia, porque não pode chegar a Moçambique da Praia, já começamos a ter uma situação de facto bastante séria naquela zona. Tomás, muito obrigado pela sua passagem. Já agora permita-me desejar-lhe um Feliz Natal. Obrigado, igualmente. Feliz Natal para si, para a família, para todos nós, telespectadores. Feliz Natal e até
próxima oportunidade. Muito obrigado. Termina assim o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário.